Machado, que já está de volta. Boa noite, José Altino. Tudo bom? Oi, Moisés. Boa noite. Tudo bem com você, com o Beth, a equipe do programa aí? Como é que estão a coisa? Tudo bem, graças a Deus. Agora eu te ouço com clareza. Agora é o telefone da Duda, né? Aí mudou a qualidade, mudou tudo. Agora é o telefone da Duda. Manda um grande abraço para a família toda, viu? Ela está te ouvindo aqui. No momento é a única companhia que eu tenho, está te ouvindo. É isso aí. Ô, José Altino, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das compras online. Como que isso pode prejudicar a economia municipal e até de um país, né? Moisés, mas reserva um instantinho para nós falar sobre Israel, que nós principiamos no assunto. Quer falar disso primeiro? Você que sabe. Não. Tá. Quanto a Israel, eu vou dizer uma coisa para você. A gente faz uma preparação para um próximo programa, que aí o assunto é extenso. Isso. Israel devia chamar os seus maiores intelectuais para estudar a história do país deles e verificarem por que o povo judeu passa tanto isso em tantos lugares no mundo. Todos os lugares que os judeus estiveram, aconteceu isso. Essa semeação de ódios. E se você tem uma peleja com alguém, você não ganha com armas. Entendeu? Esse é o grande problema. A arma não resolve esse ódio implantado que tem no Oriente. Não resolve. O que resolve lá naquele lugar é política, é voto, é desejo, mudança de costumes. Mas se usar arma, se Israel matar agora 1.000, ele terá 10.000 odiando mais ainda que eles nascerão. Então tem que trocar o sistema político, não pode continuar com esse sistema guerreiro dominado pela força. Pela força sempre um dia alguém cai. Zé Altino, sobre a faixa de Gaza, por exemplo, Israel, né, a gente viu lá, a faixa de Gaza hoje, a Palestina em si está praticamente destruída, né? Nós temos aí cerca de já mais de 50 mil mortos, 50 mil palestinos, não estou falando do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que, ok, precisa ser extinto, ponto. Agora, a população civil da Palestina, que são cerca aí de, não chega a 5 milhões de habitantes, 4 milhões alguma coisa, e mais de 50 mil já morreram. Desses mais de 50 mil, 70% são mulheres e crianças. E o mundo não comentava muita coisa, o mundo não falava muita coisa, enquanto a Palestina estava tomando bomba na cabeça e está ainda, todos os dias. Agora, com o revide do Irã, como é que você vê essa situação? A forma de julgar dos humanos é muito estranho, né, Moisés? Quem inventou o terrorismo no mundo, evidentemente isso não é de agora, mas a invenção mais moderna foram os israelenses. Inventaram o terror para brigar com os ingleses lá. E a terra de Israel não era a terra de Israel, a terra de Israel era a Palestina. Quem transformou aquilo no Estado de Israel em cima de um território palestino foi a ONU, na década de 50, quando tinha o secretário da ONU, era Oswaldo Aranha, um brasileiro. Tiraram aquele pedaço de território e criaram o Estado de Israel em cima do território palestino. Só que deveria ter sido criado com a concordância deles, com a participação dos palestinos, para haver um meio acordo. Como ele foi imposto à força, criou uma seção de ódio naquela região que não consegue. E quanto mais um lado mata o outro, mais ele semeia ódio em resposta. E é o que eu estava te dizendo, os israelenses têm que estudar a vida do povo judeu, porque isso aconteceu em quase todos os lugares do mundo. Portugal aconteceu isso com os judeus, na França aconteceu com os judeus, na Rússia aconteceu com os judeus, nos Estados Unidos eles eram muito mal vistos, até adquirirem o poder econômico e até conquistarem Hollywood com os filmes românticos deles. Então eles têm que fazer um autoestudo para entender por que o povo tem esse problema com ele, o mundo inteiro tem esse problema com ele. Então eu acho que não será a base de canhão, tiro e avião que eles vão acabar com isso.
E o território do Irã é o território que jamais foi conquistado ao longo da história. Porque a geografia do território ajuda muito o território. País nenhum consegue lutar num espinheiro de montanhas daquele. É cercado por montanhas. É complicado. Então, eu não sei, eu acho que ele está mal aconselhado. E eu tenho a impressão que, até eu estava vendo televisão hoje à noite, se existir psicotécnico para presidente da República, o Trump não passa. Se fizer psicotécnico, você está pregando violência dessa maneira, quer dizer, ainda fala de matar o outro lá, o líder do outro país. Quer dizer, ele vai pegar um chefe de Estado, que hoje é o Ali Khamenei, e vai transformar em vítima, em santo. Em santo daqui a... Diga. Me ajuda a entender uma coisa aqui. Os prefeitos brasileiros, né, que estavam em Israel, já estão conseguindo sair através da Jordânia, via terrestre. Os prefeitos que estavam lá, eles não estavam sozinhos. Existe um evento que acontece em Israel todos os anos sobre segurança e tecnologia. E Israel, inclusive, foi quem custeou a ida dessas pessoas para lá. E não foi só do Brasil, foi do mundo inteiro. Então, nós temos, né, mais de 100 líderes mundiais hoje dentro de bunkers em Tel Aviv. Isso seria um jogo de marketing político de Israel ou uma estratégia geopolítica? Não, porque eu tenho a mais absoluta convicção que Israel já sabia que ia atacar o Irã dentro do evento e que isso aconteceria e que os prefeitos ficariam presos. Isso é lógico, Moisés, porque a questão do ataque do Hezbollah no Irã é antiga, do ano passado. Aí Israel sabia que ele ia responder, só esperou o momento político para colocar os inocentes políticos dos outros países lá dentro para criar um problema desse. E criar uma comoção mundial, né? Exatamente. Aí obriga que países como o nosso, por exemplo, vai lá pedir o piniquim para tirar nosso pessoal de lá. É de se perguntar o que esses prefeitos brasileiros estariam fazendo em Israel numa hora dessa. O mundo inteiro está recomendando não viaje a Israel, não viaje a Israel. E eles vão. Quer dizer, é uma guerra de interesses, Moisés. Tudo interesses. E quem perde com isso é a razão, né? Eu não sei, eu acho muito estranho isso, eu acho uma imprudência o mundo ser governado por um cidadão igual o Trump, que fala publicamente em assassinar políticos dos outros. Quer dizer que amanhã não vai gostar do Lula aqui também, vai mandar matar o Lula também. Uai, isso não existe, isso nunca existiu no mundo. O chefe de Estado fala em matar o outro chefe de Estado. Quer dizer, se os Estados Unidos estivessem em guerra contra o Irã, até pode ser que ele falasse isso. Mas ele falar do outro país, ele não tem nada a ver com a briga. Ele não tem nada a ver com a discórdia, ele não tem nada a ver com o ódio. Pregar uma coisa dessa, quer dizer, o negócio agora, se nós entrarmos na discussão com a Argentina, vamos falar com o Lula, vai lá, mata o Milei. Ué, que é isso, porra? Isso não existe. Está discordando do Maduro aqui lá na Venezuela, vai lá e mata o Maduro? É muito mais ditatorial do que os próprios ditadores desses países, né? Lógico, quem fala o troço desse, eu não sei como é que ele está podendo continuar a isso. Foi o primeiro presidente americano em mais de 70 anos que agrediu o Pacto Federativo dos Estados Unidos quando ele mandou intervir na Califórnia. Mas hoje a América do Norte vive uma onda de protestos anti-Trump, né? Ele está administrando só para o povo que o admira, né? Ele está esquecendo que quase 50% lá não votou nele, né? E até os Estados Unidos o voto não é obrigatório, a metade não votou nele. A metade dos que votaram o elegeram. Mas não foi a metade do eleitorado americano que o elegeu. Então essas coisas tem que tomar, está muito imprudente, o mundo está muito imprudente, e eu acho que a participação brasileira, a participação nacional, mediante desse, tem que ser o silêncio em forma de protesto.
Não abra a boca para não entrar mosca. Fica quieto, fica em silêncio. E manda apurar o que foi que esses políticos brasileiros foram fazer lá numa hora dessa, sabendo que estava com guerra lá dentro. É para criar essa comoção, criar essa coisa toda. E os israelenses que me perdoem, eles tinham que fazer um estudo na história, por que todo mundo os perseguiu ao longo da história. Não foi só aquela velha história de que mataram Cristo, de jeito nenhum. Não acredito que tenha sido aquilo. Ao longo de 2000 e tantos anos, não é possível que essa história ainda seja motivo para crucificá-los inocentemente, como eles estão dizendo. Então, eu acho que todos nós devemos fazer uma reflexão, porque o resultado da briga deles vai sair para o mundo inteiro. Todo mundo vai sofrer com isso. Outros povos, outros mundos haverão de sofrer com isso. A Rússia vai tomar posição, os outros países vão tomar posição. Olha o problema que isso vai causar para o mundo. E eles estão brigando a troco de quê? Você acha que nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Eu não sei se é verdade, porque tem a rede social X, que é o antigo Twitter, que nada ali você pode acreditar. Aliás, a internet em si, a gente não pode acreditar em nada mais hoje, né? Nada que esteja internet. Mas eu vi algumas notícias que não sei também a veracidade delas, que já haviam porta-aviões americanos indo para a região. Você acha que nós estamos perto de uma guerra mundial ou já estamos dentro de uma terceira guerra mundial? Os porta-aviões estão lá. Não, eu não acredito, eu acho que não há risco de guerra mundial até que algum irresponsável use uma arma nuclear. Até que use uma arma de destruição de massa, eu acho que não vai se chegar a uma guerra mundial. Agora, da forma que o responsável do Trump falou, manda evacuar depressa Irã, ele quis dar a entender que ia jogar bomba, porque Israel tem a bomba atômica. Israel pode ter a bomba atômica, o Irã não pode. Então, isso é uma matéria a ser discutida com responsabilidade. E o que é de esperar do governo brasileiro para nós não nos envolvermos nisso é responsabilidade. É cultura sobre o assunto, procurar entender do assunto e responsabilidade. Não envolva a nação brasileira numa pendência de ódio. Nós, brasileiros, não temos a capacidade de odiar. Nós hoje estamos com raiva de alguém, amanhã podemos estar bem. O brasileiro faz isso. O brasileiro é muito sem vergonha quanto a isso. E eu até elogio que isso é um predicado da alma humana. Agora lá o ódio, há quantos anos aquele ódio tem? Existe. É muito complicado. Não é, aquela briga lá não é para nós, não é para Lula, não é para o Moraes, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, não é para nós, aquilo não é para nós. Aquilo é briga de cachorro, não é grande não, é cachorro doido. Briga de cachorro. Ô Zé Altino, mas agora eu acho que o Brasil está pacificado, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro convidou até o Xandão para ser o vice dele, né? O que você achou daquela postura, hein, do ex-presidente diante do Xandão no depoimento lá? Eu sempre tive outra impressão do Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive sou afilhado de um ex-ministro dele que glorificou muito o Supremo, que foi o Bilac Pinto. Eu nunca pensei no Supremo Tribunal virar um picadeiro de circo igual virou, porque aquilo virou brincadeira. Aquilo virou brincadeira. O Brasil é infinitamente maior do que Bolsonaro e infinitamente vezes mais do que o maior, do que Lula, do que PT, qualquer um. Nós somos um país magnífico e uma grande maioria que trabalha dodado, produz, faz esse país crescer e está calada. Então eu acho, Moisés, que o erro é nosso, dos comunicadores. Nós é que não estamos sabendo fazer chegar a mensagem correta na cabeça dos eleitores para votar com a responsabilidade. Nós não temos que votar em quem a gente gosta, nós temos que votar em quem sabe fazer aquilo que se propõe, que é o caso da prefeitura aí. Vai haver uma mudança radicalíssima dentro de governador Valadares, e poucos estão atentando para esse detalhe. Então os comunicadores como você têm que mostrar para a cidade as mudanças que vão acontecer. Já está dando para notar. A cidade está andando sem o valadarense. Tenho eu falado muito sobre isso.
A cidade tem melhorado, essa administração tem feito coisas aí que a gente talvez nem esperasse em tão pouco tempo e está sendo feito, né? E isso é muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre as compras online? Deixa eu falar com você uma coisa, Moisés. Diga. Sujeito prefeito para ser de uma cidade dessa, ele não tem que fazer as coisas como estão feitas. Ele não tem que ser prefeito do momento para estar consertando praça, para estar pintando ali, fazendo isso. E essas pessoas que têm que administrar a cidade que existe, são as pessoas que ele nomeou para os cargos existentes, para ser executivos, para administrar o que existe. Para administrar o futuro dela, tem que ser ele. Ele que tem que saber para onde ele vai conduzir a cidade. Essa cidade chegou a Sudene. Se você visitar o distrito industrial, você vai ver o pulsar do que significa uma indústria subvencionada. Ela vai crescer para fora, porque o comércio e a indústria que estão chegando em Valadares com a Sudene é para fora, não é para dentro da cidade. Ela tem que conservar os empregos dela, ela tem que conservar a estrutura dela, ela vai oferecer 1.000 empregos, vão chegar a 5.000. E nós vamos ter aí uma tragédia paulistana e tragédia carioca, como nós estamos assistindo. Porque o problema da mente humana é ficar desocupada. A hora que ela fica desocupada, ela dá trabalho. Mas você disse uma tragédia como em São Paulo, em que sentido? Crime organizado, falta de segurança, não tem segurança nenhuma, você hoje não tem segurança de nada. Você rouba um telefone em São Paulo a cada 2 minutos. Você rouba 10 mil carros por dia. Você está fazendo uma analogia, então, ao crescimento de Valadares de forma desordenada que pode chegar a esse estado. Já começou a chegar, né? Você já começa a notar a presença de grupos aí em Valadares que não são tão desejáveis assim, né? E isso tinha acabado. Você pode notar que está voltando. A criminalidade está subindo muito. Verdade. O crime comum está subindo muito. Aí, o ano passado, pois eu sei que você quer falar sobre isso, eu tive um ano atípico. Eu praticamente parei a minha vida para atendimento da saúde da esposa que eu perdi. Mas aí eu me dei o trabalho de ir nos hospitais, enquanto eu estava ali deitado ao lado dela, que para mim foi um prazer imenso, estudar a vida do Jeff Bezos, que é o dono da Amazônia. É a segunda fortuna do mundo. E eu fiquei implicado com aquilo. Falei, como é que esse cara conseguiu ganhar dinheiro? Porque uma coisa é eu ter uma propriedade, eu ter um bem, eu ter uma fábrica, que hoje vale 1 bilhão, amanhã vale 2, amanhã vale 3. Mas o Jeff Bezos não tinha nada disso, ele tinha a Amazônia. Como é que se explica isso? Você sabe como é que ele ganhou dinheiro, o Jeff Bezos, com a Amazônia? Ele é dono da Amazon, né? Ele simplesmente acabou com o comércio de rua. Isso. Ele acabou com o comércio do município, ele acabou com o comércio do estado. Você, para comprar da Amazon, primeiro você paga. Depois você vai receber pelo correio o que você comprou. Não tem loja física no lugar que o produto vai. Aí em Valadares, hoje, a internet é capaz de estar vendendo mais do que o comércio local, em valores. Você entra dentro das lojas, não tem como existir uma loja americana, um Magazine Luiza, não tem como existir com um produto lá dentro que vai pagar o imposto da saída do estado de origem, vai pagar o do estado, o ICMS, vai pagar o do município e vai pagar o ISS. Agora, se eu compro pela internet, não vai pagar nada, vai botar no correio lá em São Paulo, vai chegar lá em casa. Aí eu desemprego meio comum de subsistência, até do estudante que tem que trabalhar no comércio para pegar o diploma. Que a maioria dos estudantes nossos e todo mundo, eles usam o comércio próximo das suas casas para poder trabalhar e ganhar dinheiro e estudar. E o que está acontecendo em Valadares, você veja bem, se você chegar numa loja grande dessa aí para fazer propaganda, ele vai virar para você assim, esse aqui eu te vendo por 1.000, agora se você comprar pelo site, que a mercadoria ainda está lá em São Paulo e já vem direto no seu nome, eu te vendo mais barato, 20%, 30%.
Exatamente isso. Esse mais barato, 20%, 30%, era do município do estado. É o que ia pagar a escola do filho do comprador. É o que ia pagar o hospital municipal em Valadares. Aí nessa hora o comprador não quer saber, ele quer pagar menos. Mas quem está perdendo é a cidade dele, quem está perdendo. E o crescimento da internet está fazendo isso. E fora a quantidade de lojas que estão fechando porque não estão conseguindo se manter, pagar aluguel, IPTU, imposto, funcionário, né? E não tem como recuar. Quem loca a área para eles não tem como recuar o aluguel, porque realmente o imóvel está muito caro. Aí você soma o desastre em Valadares de não estar mais entrando. O Banco do Brasil parou de arrecadar dinheiro lá fora para trazer, porque não tem mais. Não justifica. Eu perguntei ao pessoal do Banco do Brasil quanto está chegando em Valadares por mês. Não, nós não estamos mais lidando com isso. Aí, se o prefeito devia mandar levantar em todas as outras agências financeiras, qual é o fluxo de dinheiro externo que ainda entra em Valadares? Ele vai ficar horrorizado. Eu fiquei horrorizado quando eu vi o ano passado. Em contrapartida, eu passei na frente do Correio, continua entregando mais de 200 multas por dia de carro na rua. Quer dizer, então você está achacando a população, vai consertar? Aí hoje eu estava vendo a denúncia da Sandra da coisa, dizendo que contratou esse Costa para cantar 340 mil reais por conta da prefeitura, porra. O meu amigo prefeito fazendo um papel desse, contratando por 240 mil e alegando que não tem dinheiro para terminar as coisas em Valadares. Eu acho que tinha que repensar um pouco. Valadares vai precisar de tudo que tem. Inclusive da boa vontade nossa, da boa vontade do eleitor, da boa vontade de ter paciência. Nós vamos precisar recuperar aquele hospital regional, nós vamos precisar levantar aquele hospital municipal, e a prefeitura reclama da inexistência de dinheiro. E a atividade do Parque da União Ruralista, da qual eu pertenço, sou fundador, aquilo é particular, aquilo é privado. Aí eu ajudo com 350 mil reais, quase que uma diária do hospital municipal, para trazer um Costa para cantar para mim. Aí ele chega lá e começa a cantar, como é que é? Vai cantar a música do Dinho. Aquela que fala que foi tomar remédio na rua. Você já pensou? Ainda fala com a gente, já cantei isso 1000 vezes. E a prefeitura paga, porra. Isso é brincadeira. O Valadares está num beco de urgência. Tem que projetar antes que os acontecimentos atropelem Valadares. Zé Altino, você tocou num assunto aí que me fez lembrar o primeiro mandato do ex-prefeito André Merlo. Ele assumiu a prefeitura, parece-me que em 2016, se eu não estiver enganado, ou 2017, não sei, não tenho certeza. Mas ele assumiu, decretou estado de calamidade financeira, logo quando assumiu a prefeitura em janeiro, e contratou, como é que chama aquele cantor, o cantor dos cantores? Não, ele empresaria outros cantores. Contratou um cantor famosíssimo aí por R$1 milhão. Foi a primeira coisa que eu pensei, mas não bate. Não, foi o show cabaré do Leonardo? Não, foi um outro. Foi Gustavo Lima? Não foi, filho. Foi Gustavo Lima. Gustavo Lima. 7 de dezembro de 2011. Pois é, no primeiro mandato do ex-prefeito, entrou, decretou estado de calamidade financeira e aí deu um show no aniversário da cidade, dia 31, ao custo aí de R$1 milhão, né? Me fez lembrar um pouco desse episódio. Mas é bom nós deixar bem claro, viu, Moisés? Nem eu, nem você, eu conheço você, sei bem. Nós não estamos fazendo uma crítica destrutiva à prefeitura, nem destrutiva ao Sandro. Ele está sendo levado pelos apoiadores da campanha dele, que estão obrigando ele a fazer isso. E isso eu compreendo e denuncio publicamente e falo mesmo. Ele está sendo levado pelos apoiadores dele. Não, agora a União Ruralista nos ajudou, nós vamos ajudar a União Ruralista. Pô, mas vai ajudar com dinheiro público? Por que não ajuda com o dinheiro das lojas? Você está falando negócio da sociedade? Por que você acha que existe esse puta crescimento de supermercados em Governador Valadares?
Coloca estacionamento para o mercado municipal, você vai ver o que é concorrência feroz com eles. Coloca estacionamento lá no mercado municipal. Você vai ver como é que cresce a venda do mercado municipal. Mas o mercado municipal, como é eleitor simples, é gente humilde, não merece a presença do estacionamento. Que a área superior dele seria para ser um estacionamento, mas não coloca, porra. Porque vai fazer concorrência com o estabelecimento fechado. Ok. Qual é o grande marketing que tem aí que não tem estacionamento? Qualquer farmácia vai abrir em Valadares, já vai abrir estacionamento. Porque ela sabe que faz falta. E por que deixa o mercado sem estacionamento? Por que ele não constrói estacionamento para vender mais barato para o povo? É que chegou numa hora que o camarada ele não tem que ser prefeito para trás, ele tem que ser prefeito para frente. Para trás, quem toma conta do mal feito é aquele que ele nomeou para tomar conta. Para frente, a cabeça dele. Ele tem que tirar a bunda da cadeira, sair e ver, planejar, procurar os deputados federais. Vocês vão fazer uma lei para proteger o município, para proteger o Estado, que quando a pessoa comprar na internet, lá em São Paulo, antes dela postar no correio, o correio só aceita com os impostos recolhidos do Estado que vai, do município que vai. Aí eu quero ver a concorrência. Aí eu quero ver concorrer com... Mas se o governo fizer isso, se o governo começar a proteger o mercado interno, né, dificultando as compras internacionais, por exemplo, seja, né, de vários sites aí, até a China faz isso. Já vão começar a falar que é comunismo, que é retaliação, que é falta de liberdade, que é isso, que é aquilo. Aí vai arrumar uma confusão de novo, volta tudo, né? Mas é só o Sandro sair daí, ele foi deputado, vai para Brasília, procura os deputados federais, reúne a bancada dos deputados federais. Vamos taxar as compras da internet. Quando sair na internet, já recolhe imposto do município e do estado para onde vai. O transportador é obrigado, só aceita mediante isso. Você equilibra o negócio. E não adianta nós chiar, não, mas eu quero comprar mais barato. Sim, mas você quer comprar mais barato, mas pagando um emprego lá, botando na fila do hospital municipal, deixando a escola sem renda, deixando o hospital sem dinheiro, deixando a rua sem consertar. Aí você vai pagar barato. Porque além de quem vai ganhar o é o Jeff Bezos. Quem vai ganhar é o Jeff Bezos da Amazon, lá no meio dos infernos. E além de nós perdermos a parte dos impostos, o principal vai para outro país, né? O dinheiro da compra em si vai para outro país. Você não viu o discurso do governador de São Paulo? Vi, mas nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a sua presença. Dizer que você está com um semblante muito bom, viu? Parabéns. Muito obrigado. A cirurgia é sábado. Você vai fazer a cirurgiazinha no sábado, né? Nós vamos estar em oração por você e vai dar tudo certo. E nós esperamos você aqui. Para sua informação, depois de praticamente quase 60 anos, eu vou ter que tirar uma parte da barba. Daqui. Olha, nossa, que tantão. Olha, você não está aqui, mas em sua homenagem, tá? A Beth trouxe aquela. Lembra daquela? Essa. Lembro. Mas a Beth me prometeu que no sábado ela vai na igreja cedo fazer uma oração para nós lá. E eu espero que você vá com ela, viu? E eu vou, pode deixar que eu vou. Mas essa Levanta ele cedo lá, Beth. Leva ele lá, que a oração dele Deus atende com mais presteza. Obrigado. Essa aqui é em sua homenagem. Abraão, prepara a relojoaria Bituruna pra gente. Você pode dar meia dose pro Abraão, não tem problema não. Oi? Pode dar meia dose pro Abraão que ele toma com prazer. Ou pro Jairo. E é numa talagada só. Zé Altino, muito obrigado, um forte abraço, que Deus abençoe. Um abraço para você, tudo Deus de bom. Abençoe o senhor e toda a sua família. Amém. Aí, tá bom? Deus E a gente vai se falando. Força aí. Tchau. Abraço. Olha...